E aí, como é que tá o processo evolutivo de vocês aí em casa? Tudo alinhado no caminho, tudo tranquilo, tudo indo na direção que o espírito de vocês busca? Hoje, aqui no canal, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante para todas as pessoas que fizeram regressão de acesso a vidas passadas. Esse vídeo vai falar sobre os 10 mandamentos pós-regressão. Cada passo a passo será muito importante. Se você prestar atenção em cada mandamento, eu tenho certeza que a sua experiência de acesso a vidas passadas, ela vai ter muito mais retorno dentro da sua realidade, dentro do seu interno, do que fazer ela por conta e depois não saber meio que para onde ir. Então, se tu não é inscrito aqui no canal, já sabe aí, dá uma conferida, ativa o sininho aqui para estar acompanhando os vídeos que a gente vai trazendo aí, atualizando aqui no canal. Se você não fez regressão e tem curiosidade de estar fazendo, experimentando como é que é esse tipo de ferramenta de acesso espiritual, esse vídeo também pode servir já como um complemento do possível trabalho que você pode estar fazendo dentro dessa busca. Então, curte o vídeo aí para nos ajudar e bora assistir o vídeo para entender todos os 10 mandamentos pós-regressão. Vamos lá então, mandamento número 1. Permita-se sentir a consciência da vida passada. Quando a gente faz uma abertura de vida passada, é como se nós resgatássemos aquela consciência nossa que ficou lá atrás, mas que ainda habita fragmentos dela dentro do nosso inconsciente. Quando a gente abre a vida, então muitas coisas são sentidas pela Rose, que está fazendo o acesso através da mediunidade dela, mas isso também reverbera dentro de ti de certa forma. E após a regressão, tu vai sentir muitas coisas que podiam estar bloqueadas, estagnadas, mas com aquele lapso de consciência começam a ficar mais claras. Então, pode ser que sentimentos por certas pessoas que estavam na abertura, eles renasçam, fiquem mais fortes, padrões de comportamento bons ou ruins até mesmo, podem sim ficar um pouco mais intenso nos dias seguintes da regressão. E a ideia é tu ter a consciência de que aquilo é um momento de dar vazão e aquelas emoções serem observadas, refletidas por ti mesmo, para que elas, se forem negativas, sejam limpas, sejam extraídas do teu inconsciente e colocadas para fora, trazendo alívio naquelas áreas de sombras, de pontos não tão positivos que a gente tem dentro de nós, assim como, se for questões de habilidades ou consciências nossas com padrões que a gente se orgulha, que a gente gosta de ter, a gente se permitir colocar para fora, nutrindo eles aí então, para que eles fiquem mais firmes dentro da nossa consciência do momento presente. Mandamento número 2. Não se apegue às informações da tua abertura de vida passada. Então assim, é óbvio que muitas vezes as informações que vêm de uma vida passada nossa, elas são muito impactantes para nós. E às vezes a nossa mente fica muito agarrada àquilo, né? Aos acontecimentos, fica ali digerindo numa tela mental mais exagerada dentro do que foi aberto e vivido naquela vida. E a ideia é que a gente aprenda assim navegar nesses lugares, principalmente enquanto depois da abertura que a energia dela está um pouco mais intensa, mas com equilíbrio, sabendo soltar as informações, entendendo que o que aconteceu na vida passada é da vida passada, que nessa vida presente a história é outra, e é isso que realmente importa, mas que como forma de cura, olhar para esse passado para liberar ele no presente é o certo a ser feito, mas com consciência dentro do que está sendo apresentado. Então, o mais importante é não se prender na história e sim na transformação que tu vai estar te permitindo sentir relacionado a essa cura
através de acesso à tua vida passada. Terceiro mandamento: cuidado ao compartilhar as informações com outras pessoas da sua regressão. Compartilhar as informações da abertura de vida passada não é algo que não pode, mas quando a gente fizer, a gente tem que ter muita sabedoria com quem compartilha. Por quê? Muitas pessoas, elas não têm o entendimento sobre a reencarnação e uma visão clara sobre esse assunto. E muitas vezes as opiniões de pessoas que não entendem sobre o assunto podem acabar atrapalhando a compreensão, a clareza e o entendimento sobre a verdade que a espiritualidade quer de ti, sobre a abertura que eles abriram para ti. O melhor lugar para tu compartilhar, tentar entender o assunto é direto na conversa com os mentores ou na própria mentoria. Se tu for abrir com outras pessoas, que seja algo sutil, bem pensado, quando tu dividir essa informação. Porque a partir do momento que tu recebe o áudio e tem uma informação dessas, se tu compartilha de uma forma errada, o karma é teu. Enviar o áudio da regressão direto para a pessoa ainda é mais delicado do que só comunicar os assuntos do que houve na abertura. Tá, Matheus, mas a gente pode enviar o áudio? Sim, pode enviar, mas desde que a pessoa seja muito bem orientada para estar escutando ele de uma maneira sensata, sem com que ela esteja tão envolvida na vida. Mas a gente sempre indica que se vai compartilhar a informação, um diálogo, uma ideia é muito menos evasivo do que enviar a totalidade do áudio da tua vida passada. Até porque o principal objetivo da abertura de vida é a cura do teu inconsciente, da tua consciência, relacionado sim às tuas relações, e não por curiosidade sobre essas informações. Além também de se tratar da tua intimidade. Então, tem que ser uma pessoa que tu confia muito para estar dividindo e compartilhando isso, até porque a interpretação de cada um sobre a vida passada é uma, e o que a espiritualidade quer é que tu tenha a visão do teu próprio espírito referente ao assunto, para a tua persona conseguir integrar essas informações numa totalidade. Mandamento número 4. Não ataque a sua abertura de vidas passadas. Quando a gente faz uma abertura, muitas emoções nossas começam, de certa forma, reverberarem. A nossa mente possui várias vulnerabilidades que bloqueiam vários lugares do nosso inconsciente. E muitas vezes a gente pode entrar em conflito com aquelas informações. E isso é muito natural. O ponto importante é a gente conseguir olhar para a abertura, mesmo que tenha certos conflitos, mas sem atacar, sem diminuir o trabalho, porque senão a gente acaba barrando todo o processo de cura, de transmutação que houve dentro do nosso ser e do nosso inconsciente. É muito importante que a gente não ataque, trate aquele trabalho espiritual de uma forma mais meditativa, mesmo que haja conflitos, mesmo que a gente possa duvidar de certas coisas, que isso também é natural, a gente permanece meditativo, soltando mais essas informações que a gente não estão agregando para nós então naquele momento, do que lançando uma energia contrária ao trabalho positivo que a gente fez. Mandamento número 5. Transforme os 21 dias pós-regressão num ritual de profundidade de transformação na tua vida. Abrir a abertura e movimentar a energia, ela é excepcional, causa a curto prazo já sensações, mudanças dentro de nós muito profundas. Mas os 21 dias corrido pós a regressão são de extrema importância para que essa transformação ela reverbere a longo prazo e não só no curto prazo. Fique mais introspectivo, fique mais na sua, dentro da abertura que foi aberta, fica atento, às relações que foram abertas, os comportamentos positivos, negativos, cuida os excessos, de carne, de álcool, de vícios, de questões que possam haver, para que tu consiga ficar um pouco mais limpo, mais leve pós esse tratamento. Então, essas 3 semanas
após a regressão, elas devem ser muito valorizadas pela tua consciência, onde a gente canaliza a nossa atenção de uma forma mais profunda para a gente estar firmado e a nossa transformação acontecer. Mandamento número 6. Esteja atento à movimentação do campo energético que apareceu na vida passada. Na vida passada vai ter aparecido várias situações familiares, relacionamentos e, querendo ou não, se a espiritualidade ela abriu para ti aqueles pontos, com certeza esses pontos eles têm muito a ver com o teu momento presente. Percebe as relações que apareceram na vida passada, os personagens com a vida atual, fazer analogia, ficar atento, né? Às vezes tem lá um pai na vida passada que hoje é o teu filho. De repente, aquele sentimento de filho daquele pai, ele vem naquele momento para tu estar sentindo, colocando para fora aquele lugar teu que já foi lá no passado. Às vezes tem algum comportamento, alguma questão que voltou mais forte para tu estar ativando aí na tua ação, no teu comportamento, ligado àquilo que foi aberto na vida passada. Então, tu vai lá e fica atento se isso tá vindo de dentro para fora. Por isso que é muito importante a gente ter uma consciência meditativa, que a gente solta, deixando vir tudo que veio de dentro para fora, seguindo no nosso sentir. Mandamento número 7. Reescute o áudio de regressão após um período de 7 dias. Depois que a gente faz a abertura de vida passada, a gente sempre orienta que a pessoa ela não fique escutando aquele áudio já no dia seguinte de uma forma exagerada, porque, querendo ou não, a energia movimentada na abertura, ela já aconteceu. Se a gente fica escutando, reescutando o áudio, a gente fica potencializando aquela energia mais ainda. E aí a gente tem que estar atento com o excesso. Então, depois de 7 dias, a tua consciência já deu uma maturada, ela já está mais neutra daquela energia que estava mais forte depois do teu acesso. Então, fica muito mais fácil para tu estudar o áudio. E importante, né? Não deixar para reescutar também muito tempo depois, que aí aquela energia já parou de reverberar dentro do teu campo. E lembrando que durante os 21 dias, o ritual de expansão da tua consciência, ela vai estar acontecendo aí no teu campo. Mandamento número 8. Marque a sua mentoria ou conversa com os mentores para aprofundar a abertura de vida passada. Após a abertura de 7 a 21 dias, é muito importante a gente fazer um aprofundamento juntos, eu, tu e Rose, sobre o que veio na abertura, conversando dentro do que acontece no teu cenário atual, fazendo analogias com a vida passada. A gente pode fazer uma sessão direta de conversa com os mentores, onde tu vai elaborar algumas perguntas sobre pontos da abertura, sobre pontos da vida atual que faz sentido e que estão relacionados com o que veio na abertura, e isso faz a gente aprofundar, clarear e mapear melhor o trabalho de regressão de vidas passadas. Mandamento número 9. Não tome atitudes através da impulsividade antes de ser bem orientado. Vai lá na abertura de vida passada, várias informações profundas sobre ti, sobre a tua vida atual, propósitos, sobre as tuas relações, elas vão aparecer. E baseado nisso, é muito importante que antes de qualquer decisão, atitude ou questão que tu tenha para tomar, tu consiga amadurecer melhor as ideias, ser bem orientado aqui pela espiritualidade, por eu, pela Rose, para tomar alguma decisão baseado no que veio na abertura. Até porque essa responsabilidade também não é só tua, ela é nossa. Então é muito importante a gente ter essa troca e comunicação para conseguir ser assertivo com aquilo que a espiritualidade quer. E, por fim, o 10º mandamento: respeitar o teu tempo de integração das informações e da abertura revelada.
tem vários pontos a ser trabalhado, desenvolvidos dentro de nós a partir daquela abertura de vida passada. E a ideia da abertura é a gente conseguir ter mais clareza e consciência sobre aqueles pontos e alívio, né, dentro das nossas emoções, do nosso comportamento e pensamento. E muitas vezes as pessoas elas acabam se cobrando, né, querendo que essa mudança ela aconteça da noite para o dia, que essa transformação, essa melhoria de vibração dela, de frequência, de energia, ela equilibre e fique numa faixa etária mais elevada. Faz parte a gente ter esse discernimento, mas a gente precisa respeitar o nosso tempo e lembrar que para a gente ser o que nós somos hoje, muitas coisas dessa vida e nas nossas vidas passadas foram nutridas. E isso foi tempo e tempos de pontos que geraram nós ser hoje o que nós somos. Então, daqui para frente, a gente precisa respeitar também o tempo das coisas, trazendo leveza nesse movimento através da cura com as vidas passadas. Então é isso, pessoal. Eu tenho certeza que se você seguir os 10 mandamentos pós uma abertura de vida passada através da regressão, você vai conseguir otimizar aí a potencialização de toda a movimentação energética que a espiritualidade quer para a tua vida, tá bom? Então, fica na paz, fica na luz, se inscreve aqui no canal para ir acompanhando os nossos conteúdos e namastê!